Conhecido pelo mistério presente em suas obras e por ser pioneiro em alguns gêneros literários, como a ficção policial e até mesmo a ficção científica, Allan Poe foi muito mais do que um escritor. Sua vida também é repleta de mistérios e sua morte parece até mesmo uma de suas ficções literárias. A morte do autor continua sendo um dos grandes enigmas não resolvidos da literatura americana. E hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre sua obra e mistérios que envolvem sua trajetória na Terra e até mesmo em outras dimensões. Escritor, editor e crítico literário, Poe é considerado um precursor da literatura policial, reconhecido pelos seus contos e romances repletos de terror e histórias macabras. Ele morreu em Baltimore em 7 de outubro de 1849, dias depois de ser encontrado na rua sofrendo de delírios. A causa de sua morte até hoje é um mistério, despertando inúmeras versões sobre suas origens e paradeiro. Vida pregressa. Edgar Allan Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Filho de uma atriz inglesa reconhecida pelo nome de Elizabeth Arnold Poe e do ator de Baltimore, identificado como David Poe Jr., seus pais, de sangue, pertenciam a uma companhia de teatro itinerante. E sabe-se hoje que Edgar também tinha 2 irmãos, Rosalie e William. Porém, seus primeiros anos de vida foram trágicos. O pai faleceu ou abandonou a família, não se sabe ao certo. E quando Edgar ainda era pequeno, entre os 2 e 3 anos de idade, ele perdeu a mãe em 1811, vítima de tuberculose. O menino foi então levado para a casa de John Allan, um bem-sucedido empresário e agricultor escocês que se dedicava ao comércio de tabaco, e sua esposa Frances. É assim que Edgar recebe seu sobrenome, Allan. Com origens americanas e inglesas de nascença, Poe foi criado por Frances e John Allan, que mesmo sendo pais adotivos de Edgar, nunca o registraram oficialmente. Futuramente o escritor, inclusive, teria que enfrentar alguns prejuízos por causa disso. Seguindo a história, John Allan, em 1815, mudou-se para a Inglaterra, juntamente com a esposa e o pequeno Edgar. E assim a família morou até 1820 na Inglaterra, ano que retornaram para os Estados Unidos. Desde criança, o pequeno Allan Poe teve uma vida repleta de contratempos. Dizem que ele também não tinha um bom relacionamento com seu pai adotivo, que discordava da vida boêmia que o filho levava. Assim, depois de desistir da faculdade e de ser mal-sucedido no exército, Poe passou a se dedicar exclusivamente à escrita. O escritor. É importante considerar que os Estados Unidos, neste período, era muito diferente do que é hoje e ainda consolidava sua independência e sua identidade nacional, inclusive no campo da cultura e da literatura. Neste sentido, o mercado editorial era muito diferente nesta época. Um ótimo exemplo é que não havia leis de direitos autorais, e Poe viveu como escritor a vida inteira, ou seja, não tinha outra profissão que lhe garantisse a subsistência enquanto escrevia nas horas vagas. Assim, o jovem Poe enfrentou muitas dificuldades financeiras e também cultivou muitas inimizades no extremamente competitivo mercado editorial da época. Allan Poe ficou bastante conhecido pelos seus contos de terror, marcados pelo aspecto sombrio, grotesco e, obviamente, fantástico. Além de ser autor de alguns poemas, como O Corvo, de 1845, um texto que se tornou um clássico da literatura romântica. No poema, o escritor consegue misturar amor, morte, desilusão e suspense sob um texto nada convencional. Considerado o poema mais consagrado do autor, em O Corvo, Allan Poe fez uso de rimas e traz uma estética quase hipnótica, que envolve o leitor numa musicalidade lírica. Os versos desse texto fizeram tanto sucesso que foram logo traduzidos e cruzaram as fronteiras dos Estados Unidos. A repercussão foi tamanha que a obra chegou a ser traduzida inclusive por Charles Baudelaire em 1853, Fernando Pessoa em 1883 e Machado de Assis em 1924. De acordo com Carolina Marcelo, mestra em estudos literários, culturais e interartes, Allan Poe é considerado um precursor no estilo detetivesco e conseguiu imprimir nos seus trabalhos um ar gótico até então pouco explorado. Sempre interessado em refletir sobre o processo de degradação do ser humano,
As narrativas de Allan Poe são repletas de fragmentos sobre a deterioração física e mental do sujeito, algo que ele também poderia ter sentido na pele com sua vida boêmia. Um conto que retrata bem sobre essa vida desregrada do poeta é O Gato Preto, publicado originalmente na revista Saturday Evening Post em agosto de 1843. Este é um dos contos mais famosos de Allan Poe. O narrador e protagonista da história é um homem que afirma estar prestes a morrer e decide se confessar. Durante muito tempo, este personagem narrador foi bondoso com a família e com seus animais domésticos, principalmente o gato Plutão, batizado em homenagem ao deus romano que guardava o reino dos mortos. O bicho era até então seu companheiro de todas as horas, porém, conforme o homem começa a beber mais, ele vai se tornando uma pessoa amarga e violenta, com comportamentos brutais que afetam todos em sua casa. Até que numa madrugada, quando estava alcoolizado, ele fere o seu gato. Sentindo-se rejeitado pelo animal que passou a ter pânico dele, o narrador resolveu matá-lo de modo frio e cruel. Porém, logo em seguida, a sua casa é totalmente destruída por um incêndio misterioso. A partir daí, o homem começa a acreditar que estava sendo assombrado pelo fantasma do gato Plutão. Neste sentido, a pesquisadora Carolina Marcelo, mestre em estudos literários, nos explica que podemos, assim, interpretar este conto como uma alegoria sobre o sentimento de culpa e os efeitos que ela pode causar na psique dos seres humanos. Allan Poe, além de escrever contos e poesia, também escreveu uma peça de teatro que permaneceu incompleta e um romance ao longo de sua vida. Ele também escreveu inúmeras resenhas, inclusive sobre obras de escritores contemporâneos seus, e ensaios críticos, além de dar palestras sempre sobre literatura e o trabalho de escrever. Reviravoltas. Engajou-se em debates e ações por melhores condições de trabalho para escritores e para maior regulação do mercado editorial. É muito comum o interesse das pessoas na biografia de Poe, que de fato foi marcada por muitas reviravoltas. Ele ficou órfão muito cedo e cresceu longe de seus irmãos. Foi criado pela família Allan, de quem acabou utilizando o sobrenome, embora nunca tenha sido oficialmente adotado pelos seus pais adotivos. Após a morte de John Allan, e não tendo sido contemplado em seu testamento, nosso famoso escritor passou por muitas dificuldades financeiras. Mesmo tendo servido o exército na base de West Point e estudado por um tempo na Universidade de Virgínia, Allan Poe não seguiu nenhuma dessas carreiras. Sua vida de escritor foi estabelecida no período em que esteve casado, mas também ficou viúvo muito cedo. Ele mudou-se de cidade e de emprego muitas vezes, tendo vivido em grandes cidades dos Estados Unidos da época, como Boston, Nova York e Filadélfia. Os corres da vida. Em 1835, Allan Poe passou a trabalhar como editor do The Southern Literary Messenger, na cidade de Richmond. E no ano seguinte casou-se com sua prima Virginia Clem, que nesta época tinha apenas 13 anos. Em 1837, o casal se mudou para Nova York e depois para Filadélfia, onde, em 1839, Poe passou a trabalhar como editor da Burton's Gentleman's Magazine. No entanto, sua esposa contraiu tuberculose e acabou falecendo precocemente com 20 e poucos anos. Após esta tragédia, o escritor se tornou alcoólatra. Mesmo assim, posteriormente, trabalhou como crítico no The Evening Mirror, ao retornar para Nova York, jornal onde publicou o poema O Corvo em 1845, sendo também editor do Broadway Journal até 1846. Vida pessoal. Edgar ficou noivo de sua vizinha Sarah Elmira Royster antes de se casar com sua prima, mas o relacionamento acabou e Sarah rapidamente ficou noiva de outra pessoa, o que fez com que Edgar voltasse para a cidade de Boston. Então, entre 1831 e 35, o escritor viveu com sua avó paterna e a tia Maria Clem, quando passou a conviver com sua prima de sangue, Virginia. O autor se apaixonou pela jovem e os dois se casaram em 1836, quando Virginia tinha apenas 13 anos de idade. Quando alcançou os 24 anos, Virginia faleceu durante o inverno vítima de tuberculose, como havia dito anteriormente. Convém lembrar que a mesma doença também havia tirado a vida da mãe e do irmão do escritor. Depois da morte de sua esposa, Edgar se envolveu com Sarah Whitman,
que também era poetisa em casamento e depois se encantou por Annie Richmond. Também há relatos de seu relacionamento com Elmira Shelton, cuja relação não durou muito tempo. Há muitos outros eventos e detalhes interessantes em sua biografia. Mas vamos nos adentrar no evento mais misterioso de todos, que inclusive virou série da Netflix. Como Allan Poe desapareceu e como foi encontrado antes de morrer de forma tão misteriosa. O livro do futuro ou de outras dimensões. Visionário à frente de seu tempo com problemas de saúde mental ou apenas um escritor com uma grande imaginação? Edgar Allan Poe foi muitas coisas. Pai do romance policial, mestre do conto e do terror, o primeiro americano que tentou viver como escritor e que surpreendentemente conseguiu, além de jornalista alcoólatra e um exímio pensador. Mas há algo pelo qual Poe era fascinado desde pequeno: a ciência. E com sua mente inquieta, dedicou-se a especular sobre o cosmo e a origem das coisas. Assim, escreveu uma obra em que antecipou algumas das teorias modernas da cosmologia, incluindo o Big Bang. O ensaio recebeu o nome da célebre expressão atribuída a Arquimedes, Eureka. Publicado em 1848, apenas um ano antes de sua morte, Eureka é um poema em prosa, uma espécie de ensaio cosmogônico, dedicado com profundo respeito, conforme citação do autor, a Alexander von Humboldt, em 1769 a 1859. Explorador, astrônomo e cofundador da geografia como ciência empírica. Quando a obra foi publicada, era consenso entre os físicos que o universo era estático, infinito, mecânico e eterno. Contrapondo estas convenções, Poe apresenta em seu ensaio um universo dinâmico em constante evolução. Mas o que ele antecipou em Eureka que ainda hoje chama a atenção de físicos e astrônomos? Já na introdução de Eureka, Poe alerta para seus objetivos ambiciosos. Desejo falar do físico, metafísico e matemático, do universo material e espiritual, de sua essência, sua origem, sua criação, sua condição atual e seu destino. E por causa deste livro, muitos falam que ele possa ter desaparecido em um buraco negro, pois no final do livro o escritor sugere que nosso universo poderia ser um dos muitos que existem em um plano infinito e, portanto, Eureka é uma das primeiras referências a outros universos, aliada à teoria da relatividade que seria formulada por Albert Einstein, alguns anos depois, em 1915. Para Poe, Eureka foi o ápice de suas obras. Dizem que ele estava tão entusiasmado com ela que pediu ao seu editor que imprimisse milhares de cópias. Ele não deu muita atenção, e a primeira edição foi lançada com apenas 500 exemplares. A crítica foi voraz com Poe, já bastante doente e afetado pela morte da esposa. E por isso, nos Estados Unidos, o ensaio passou em branco até o final do século XX. Na Europa, ele teve um pouco mais de sorte. A obra chegou com as traduções do poeta francês Charles Baudelaire, e ali suas ideias ressoaram um pouco mais, sobretudo entre os filósofos, e foi considerada uma obra-prima visionária. Tão visionária que, em 1871, foi proibida na Rússia czarista. A morte misteriosa. Em junho de 1849, Poe embarcou em uma turnê de palestras, com o objetivo de arrecadar fundos para uma revista literária que esperava publicar. Em 27 de setembro daquele ano, ele deveria embarcar em uma balsa de Richmond para Baltimore e depois seguiria até Nova York. Porém, Poe chegou a Baltimore no dia seguinte, mas sua viagem para Nova York nunca aconteceu. Relatos da época indicam que ele foi encontrado jogado na sarjeta, em frente ao Gunners Hall, no dia 3 de setembro daquele ano. O escritor estava semiconsciente e incapaz de se mover, como se estivesse altamente alcoolizado. No entanto, um ponto que chamou a atenção foi o fato dele não estar vestido com seu habitual terno de lã preta, mas sim com roupas surradas que pareciam não pertencer a ele, devido ao fato de estarem muito largas e gastas. Levado a um hospital, jamais retomou seu estado de plena consciência, e por isso foi incapaz de explicar o que aconteceu nos dias precedentes, e por isso sua morte parece ser um dos casos presentes em suas próprias obras.
Além disso, apesar de o seu atestado de óbito listar a causa da morte como inchaço do cérebro, circunstâncias misteriosas em torno de sua morte levaram muitos a especular sobre a verdadeira razão do seu perecimento. Causas e mitos. Em 1999, o pesquisador de saúde pública Albert Downey argumentou que a morte de Poe foi resultado de envenenamento por monóxido de carbono vindo do gás de carvão que era usado para a iluminação interna durante o século XIX. Para isso, Downey pegou pedaços do cabelo de Poe e os testou em busca de certos metais pesados que seriam capazes de revelar a presença do gás. No entanto, os resultados foram inconclusivos. Em um livro publicado em 2000 intitulado Midnight Dreary: The Mysterious Death of Edgar Allan Poe, o autor John Evangelist Walsh apresenta a teoria de que Poe foi assassinado pelos irmãos de sua noiva, Elmira Shelton. Usando evidências de jornais, cartas e memórias, ele argumenta que, ao chegar à Filadélfia, Poe foi emboscado e intimado pelos 3 irmãos de Shelton. Assustado com o ato, ele passou a se disfarçar, mas, ao tentar retornar para Baltimore, ele foi abordado novamente. Espancado, ele foi forçado a beber o uísque que eles sabiam que poderia ser prejudicial à saúde de Poe. Raros escritores projetaram sua sombra ou, como disse Júlio Cortázar, sua presença obscura sobre as gerações futuras de modo tão amplo e definitivo quanto Allan Poe. Matriz genética das histórias modernas de terror e do fantástico e de gêneros populares como a ficção científica e o policial, Poe sempre esteve entre nós, leitores modernos, espreitando os interstícios entre a razão e a poesia, a realidade e o imaginário. Essa passagem do artigo de Os Walter, escrito em 2010, nos aproxima do potencial literário e imaginativo de Allan Poe, considerado um dos maiores ícones da literatura ocidental, revelando como vida e arte se misturam desde os primórdios da literatura.